as últimas do futebol. Você ouve agora Jogo Rápido. São 7h12, muito bom dia para você que está acompanhando o Comando 91, porque agora teremos uma pausa, como sempre, para falar de futebol dentro do Jogo Rápido pela Rádio 91 FM, 91.5 FM, a NN, também para os nossos canais no YouTube, o NN Play também, o NN Play Esportes. E, claro, várias novidades do futebol alagoano. Ontem, mais uma vez, o Wellington Pirulito, a Série B falou assim para o CRB: fique, meu filho, fique. Só que o CRB tá fazendo força para não ficar na Série B, mas vamos ver o que vai acontecer. E claro, também vamos destacar o Asa, que tem novidades hoje, inclusive teremos uma coletiva de imprensa do técnico Raniel Ribeiro. Vamos falar também de Brasileirão de Série B e Série A. Hoje tem aquele jogo que falta, né, do fim de semana entre Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo, inclusive, eu tava vendo ontem, Pirulito, eu não sou muito fofoqueiro não, eu vi informações, né? Que é Mengão. Os caras foram campeão domingo, né? Meu irmão, tão desde domingo. Oxi, fora a bagaceira que tá com o Gabigol, diretoria, enfim. É Mas Flamengo. antes disso, vamos falar sobre o Asa, o gigante, que tá aí em sua preparação iniciando a sua pré-temporada para a temporada do ano que vem. Vamos ouvir o nosso repórter Eduardo Cardial. Ok, bom dia, tô na área, chegando aqui no Jogo Rápido, trazendo informações da agremiação esportiva arapiraquense, o Asa, que já tem jogadores chegando à cidade de Arapiraca, conforme tinha o cronograma estabelecido, né? A partir do dia 11, os atletas já começavam a chegar. Aliás, chegaram até antes, a exemplo do próprio Zulu, zagueiro que chegou inclusive antes do dia 11 aqui à cidade de Arapiraca. Os jogadores estão no centro de treinamento lá do Bálsamo, ou seja, no CT do Bálsamo. Alguns estão morando no próprio centro de treinamento, outros vão para hotéis aqui na cidade, aí também é o melhor apartamentos, até porque são jogadores que estão vindo com as suas respectivas esposas. O caso do próprio Paulinho, lateral direito, é um atleta que vem com a família, esposa e filha. Então, ele não fica no CT do Bálsamo, vai ficar em um apartamento aqui na cidade de Arapiraca, que o Asa já tem estabelecido a sua programação, e talvez até o mesmo apartamento que o Paulinho já ficou na temporada 2024. Então, outros atletas começam a chegar. No dia de hoje, chega uma quantidade de atleta considerável também. Tem atletas que só chegam a partir de dezembro, porque precisam finalizar suas participações nos clubes que estão atuando. Enfim, tem uma programação bem estabelecida. O que nós sabemos é que o Asa, a partir do dia 18, o Asa inicia de fato a pré-temporada aqui na cidade de Arapiraca. Os trabalhos acontecem de forma na prática, sob os cuidados do técnico Raniel Ribeiro. Aliás, e por se falar no técnico Raniel Ribeiro, hoje à tarde acontece uma coletiva de imprensa com o comandante técnico alvinegro. A apresentação oficial do Raniel Ribeiro vai falar pela vez primeira sobre a temporada 2025. O Raniel, que conversou conosco, inclusive de forma exclusiva, na posse do presidente Rogério Siqueira. Mas a partir de hoje ele dá uma coletiva exclusiva falando do planejamento da pré-temporada, falando das contratações, falando do campeonato, dos campeonatos que o Asa tem a disputar em 2025, e obviamente que vai falar também sobre o que ele pensa para a temporada vindoura, sobretudo no que ele pode fazer em 2025, que ele não fez em 2024, porque chegou com o carro andando, né? Vamos colocar dessa forma. Chegou já praticamente na metade do campeonato, e agora o Raniel Ribeiro vai ter a oportunidade de iniciar um trabalho. É uma responsabilidade bem maior, porque ele não só inicia o trabalho, como também a responsabilidade de ter montado esse elenco do Asa. Então, a partir de agora, o Raniel vai ter essa situação aí e vai falar o que ele pensa. Certamente, o Raniel
deve falar ao torcedor sobre a possibilidade de um acesso para a Série C do Campeonato Nacional, que é justamente o que o Asa mais deseja na temporada 2025. O Asa que também ainda vai anunciar cerca de 4 jogadores. Eles não foram anunciados ainda porque estão atuando nas equipes, conforme eu frisei agora há pouco. Talvez no coletivo de imprensa hoje possa até ser que de repente alguns nomes desse comecem a surgir de forma oficial, ou pelo menos se a gente tem uma ideia maior de quem vai ser de quem serão esses atletas, melhor falando, que podem chegar futuramente na equipe do Asa. A gente sabe que são jogadores que estão até jogando na segunda divisão do Campeonato Brasileiro da Série B, como surgiu informações nos bastidores. Vamos aguardar, talvez na tarde de hoje tenhamos mais informações. Forte abraço e bom dia para você. Ok, 7h18, continuando com o nosso programa, o Jogo Rápido desta quarta-feira, vamos direto a Maceió para ouvir o comentário do nosso comentarista Viderlan Araújo. Bom dia, Canhão. Temos no Futebol Show sobre as questões relacionadas ao calendário do futebol alagoano, que é adequado, obviamente, ao calendário do futebol brasileiro. Se pegarmos a nossa preocupação para a estrutura dos nossos clubes e para o planejamento de cada um deles, pensando em realizar um grande campeonato estadual e, obviamente, aumentando a perspectiva para a disputa das competições em 2025, estamos falando também de uma melhoria, uma necessidade de melhorar aquilo que se faz necessário para os nossos clubes no quesito mesmo de disputa das competições. Uma preparação adequada passa por um planejamento, e essa antecipação de planejamento de algumas equipes não pode também ser inserida ao planejamento que o CRB, por exemplo, fará. O CRB jogará até o final de novembro a Série B. Faltam 3 rodadas para o encerramento da competição e 2, na verdade, para a maioria das equipes, mas alguns, inclusive, têm 3 jogos, como jogos realizados neste fim de semana. E quando nós estamos vendo o final da competição se aproximar, ao mesmo tempo, o período de férias de atletas também não dar essa margem para que um campeonato que comece no dia 12 de janeiro venha trazer uma preparação adequada com o tempo que se faz necessário para que um técnico possa tirar o melhor desses jogadores. E principalmente quando um técnico não ficará nesse mesmo planejamento em relação à temporada anterior. Eu estou falando isso diretamente para o torcedor do CRB. Hélio dos Anjos não deve ficar na equipe para o próximo ano. Dificilmente ficará. Eu diria que 99% de chances de não ficar. E aí muda completamente esse planejamento do CRB, porque o novo técnico será anunciado, novos nomes podem surgir, isso vai depender de uma permanência do CRB numa Série B no próximo ano, ou até mesmo de uma queda. Se cair, nomes novos podem surgir. E com qualidade, em que se projeta nessa razoabilidade do futebol, qualidade inferior àquilo que nós estamos vendo agora disputando a Série B. Até porque a vitrine é uma vitrine diferente, de menor visibilidade. Então, se pegarmos exatamente neste cenário, o recorte que se encontra no calendário do futebol de Alagoas, quem começa um planejamento antecipado, como o Asa, como o CSE, com as outras equipes que vão participar da competição na primeira divisão no próximo ano, estamos vendo que esses times eles têm uma possibilidade muito forte de entrar melhor na competição, mais adaptados, mais encaixados, com uma intensidade maior, com um ritmo que possa ser voltado, mesmo que exista uma inferioridade técnica na qualidade coletiva desse clube, mas ele pode ter uma resposta mais eficiente nos jogos iniciais da competição. O campeonato será mais curto, o campeonato que terá uma limitação de datas já estabelecida pelo cronograma oficial da CBF e que deixa a federação ainda a observar alguns pontos. Exemplo, conversamos ontem com o técnico Elenilson Santos, no Futebol Show. Ele foi campeão da série de acesso, Série B do Alagoano, e ele fez algumas críticas às condições estruturais da Série B. Ora, ele está errado em fazer isso? Claro que não. Eu diria que muitos profissionais precisariam e têm a obrigação de se posicionar dessa forma, falar daquilo que eles têm em dificuldade enfrentado, e nós não estamos falando de um campeonato de acesso,
do Campeonato de Alagoas aos padrões de Liga dos Campeões da Europa, que ofereça condições adequadas, dignas para os clubes participantes. E todos nós sabemos que existe alternância nesse processo de um clube para outro, de uma praça para outra, de um investimento para outro, de um planejamento para outro. Então, esses aspectos, eles precisam, de fato, ser mencionados, porque precisamos cobrar a melhoria do nosso produto. E olha que nós estamos falando de avanços no futebol reconhecidos, o trabalho do Felipe Feijó é um trabalho muito importante. A federação, ela não tem o papel somente de ser cobrada nessa situação, porque eu entendo que isso também faz parte de uma responsabilidade dos clubes participantes. Mas o que cabe à federação é fechar o cerco, apertar nas exigências de cobrança para os clubes participantes da Série B. Do tipo, você quer participar de uma segunda divisão do Campeonato Alagoano? Então apresente boas condições para que você não venha correr o risco de ser eliminado ou impedido de participar dessas competições. Porque isso é uma valorização do nosso produto. Então eu vejo que a federação tem a parcela dela de culpa nisso aí, sim, como também vejo que a culpa dos representantes das equipes e automaticamente das gestões municipais também precisa ser lembrada. E é por essa razão que defendo sempre a valorização do futebol de Alagoas, defendo bastante a continuidade, sim, de um planejamento que venha a ser uma crescente, não um planejamento estagnado ou decrescente para os clubes alagoanos, para que a gente possa ter um bom produto sendo apresentado e, consequentemente, vendo o crescimento das nossas equipes nas próximas temporadas. Grande abraço, uma ótima sequência de jogo rápido. Estaremos de volta à noite em mais uma participação aqui na programação esportiva da nossa NN. Muito bem, são 7h24, continuando com o nosso programa, trazendo também, inclusive, falando de pré-temporada, as informações ou uma informação do CSE. Desta vez, sem tanta novela, sem tanto conflito ou confusão. O clube anunciou que a apresentação do elenco acontece no dia 2 de dezembro e os trabalhos iniciarão, melhor dizendo, nesta data até, obviamente, o início da temporada. E agora trazendo informações dentro do giro do placar, que também é um giro de informações. Antes de falar sobre placares, deixa eu trazer aqui o Paulistão 2025. Isso mesmo, ontem aconteceu o sorteio dos grupos do Paulistão. Então, o grupo A ficou com Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo. Grupo B, Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani. Inclusive o Guarani ontem foi rebaixado da Série B para a Série C. Grupo C, São Paulo, Novo Horizontino, Água Santa e Noroeste. E o grupo D, Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Veloclube. Lembrando que o regulamento, né, como manda o regulamento e como é a forma de jogar o Paulistão, os clubes do mesmo grupo, eles não se enfrentam. No entanto, no mata-mata, aí sim, se enfrentam o primeiro contra o segundo. É o Paulistão 2025, seguindo a mesma regra, a mesma coisa dos anos seguintes, inclusive com uma data mais apertada, como falou agora há pouco o Canhão, por conta desse calendário de 2025. Hoje, nós teremos um jogo pela Série A do Brasileirão. Isso válido pela 33ª rodada, que foi a rodada do fim de semana, que não aconteceu, apenas um jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, porque os dois decidiram a Copa do Brasil. No Maracanã, às 20 horas, Flamengo e Atlético Mineiro. Gabigol, foi afastado pela diretoria, já emitiu nota, inclusive, mais uma confusão nessa situação. Eu acho que seria melhor nesse momento, chega, rescinde contrato, o Gabriel vai pro lado dele, o Flamengo vai pro seu lado, porque o que tem de informação nessa situação é complicado. E outro ponto, né? Esse jogo de hoje, para o Atlético, acho que vai ser um jogo não tranquilo, mas menos difícil. Os caras do Flamengo estão desde domingo mesmo. Inclusive ontem, tava vendo a Arrascaeta, Dela Cruz, os caras comemorando ainda. Então acho que vai ser uma ressaca pós-título, literalmente. Ontem nós tivemos o fechamento da 36ª rodada do Brasileirão da Série B, com o América Mineiro vencendo o Ituano por 3-2, resultado que inclusive ajudou o CRB, porque fez com que o Ituano não subisse na tabela. O Guarani empatou por 0-0 com o Amazonas, está rebaixado para o Brasileirão da Série C do ano que vem, e o Ceará atropelou o Botafogo de Ribeirão Preto por 4-1. Inclusive, o Ceará agora entra no G4, né, com 60 pontos, e o Sport sai.
O Sport fica com a 5ª colocação também com 60 pontos, mas tem uma vitória a menos. Ou seja, será que o Sport vai pipocar de novo? Porque são 2 anos pipocando, né? Inclusive lá na beirando a última rodada. Vamos ver o que é que vai acontecer. Já o CRB se mantém fora da zona de rebaixamento, tem 39 pontos, é o 16º colocado e volta a campo apenas contra o Santos, na Vila Belmiro, domingo, às 16 horas, precisando vencer para não depender do que vai acontecer no jogo entre Ponte Preta e Sport. O jogo acontece no Moisés Lucarelli no sábado, às 21h30. Ou seja, o CRB vai jogar sabendo o resultado de Ponte Preta e de Sport. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Vai depender do resultado. Portanto, finalizando com essas informações. Mas antes disso, né, eu tomei uma pressão hoje aqui quando eu cheguei, mas é claro que eu iria falar. Hoje é aniversário da dona Cláudia Valéria, minha mãe. Queria mandar um grande abraço, ela que está acompanhando. Um beijo para a senhora, te amo. Obrigado por tudo. Se eu estou aqui, é por sua causa também. E mais tarde a gente comemora. Comemoramos o quê? Não, meu filho, eu tô falando com a minha mãe. Aí a foto dela, beijo, mãe. Grande abraço. Quando eu chegar aí, a gente vê o que pode fazer. O que poderemos fazer. O Pirulito já fez aqui. Isso, eu não chamei ninguém, tô falando com minha mãe. Grande abraço, mãe. Te amo, vida longa. E eu volto às 19 horas dentro do Futebol Show. Grande abraço.